achou-me perdida e me resgatou. Se aqui hoje estou é porque o meu Deus me fez vencedora nesse meu viver. Na minha fraqueza Ele me sustentou, com suas mãos fortes Ele me segurou. Com que eu vou me apresentar diante de ti, ó meu Senhor? Tanto amor, tanto carinho tivesses por mim. Sei que a minha devoção ainda é pouco diante de ti, mas minha vida eu consagro pra te servir. Com minha voz vou te louvar, tudo que tenho levo ao altar e te ofereço um sacrifício de louvor. Que tua glória se manifeste e venha encher todo este lugar. Estamos aqui unicamente pra te adorar. Aleluia! Com que eu vou me apresentar diante de ti, ó meu Senhor? Tanto amor, tanto carinho tivesses por mim. Sei que a minha devoção ainda é pouco diante de ti, mas minha vida eu consagro pra te servir. Com minha voz vou te louvar, tudo que tenho levo ao altar, te ofereço um sacrifício de louvor. Que tua glória se manifeste e venha encher todo este lugar. Estamos aqui unicamente pra te adorar. Estamos aqui unicamente pra te adorar. Castigar o meu corpo, vou tirar a visão dos olhos meus. Pode alguém
difícil faz a gente chorar. Quando uma lágrima assim cai no rosto a rolar, mas o crente não desiste, não. Chama Deus pra lhe ajudar. Quanto mais tem luta, mais o crente busca, mais o crente ora, mais o crente toca. Se o crente chora, sabe que a vitória está perto dele. Quando vem a luta, pode até ter choro, mas no fim de tudo a luta vira pois é na batalha que o crente faz valer o seu tesouro. Quando uma lágrima assim cai no rosto a rolar, mas o crente não desiste, não, não. Chama Deus pra lhe ajudar. Quanto mais tem luta, mais o crente busca, mais o crente ora, mais o crente corre. Se o crente chora, sabe que a vitória está perto dele. Quando vem a luta, pode até ter choro, mas no fim de tudo a luta vira ouro. Pois é na batalha que o crente vai saber o seu tesouro. Quanto mais tem luta, mais o crente busca, mais o crente ora, mais o crente corre. Se o crente chora, sabe que a vitória está perto dele. Até ter choro, mas no fim de tudo a luta vira ouro. Pois é na batalha que o crente vai saber o seu tesouro. Pois é na batalha que o crente vai saber o seu tesouro.
cobiçados ribeiros de mananciais. O seu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas. Chega ao fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais as dores que nos tristes dar. Verás que valeu a pena cuidar e guardar a fé, ó guerreiro fiel, vencedor em troféu, em coroa do céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é toma da força o reino do céu. Ao terminares a vida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando, ouve, precisando, ouve, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, eu vou por embaixo do céu. Deixa na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o
tudo bem, tudo bem. Segunda carta de Pedro, irmãos. Muitos não vêm na escola, a grande maioria não vem e perdem, irmãos, uma grande oportunidade de aprendizado. Como nós nessa manhã aqui, eu tive que chorar junto com os irmãos, porque o Espírito Santo toca em nós através da palavra. Não se trata de outra coisa a não ser a palavra. Talvez é nós que viemos que somos os mais necessitados de ouvir a palavra. Quem não vem porque não precisa, mas eu ainda e sempre eu acho que eu vou precisar de ouvir a palavra de Deus. Capítulo de número 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, versículo de número 15 a seguir. Hoje nós tratamos aqui na escola bíblica, me parece que foi do versículo 8 ao versículo 16, na escola bíblica. Mas hoje, agora nós vamos tratar do que se tratou hoje e algumas coisas já que vamos falar no próximo domingo aqui. Se tu quer saber mais sobre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, te debruce sobre ela e peça de Deus orientação. Nós aprendemos muitas coisas facilmente aqui e seguimos os passos do outro. Como o outro faz, eu também faço. Mas às vezes e quase sempre, não é o que o outro faz que eu devo fazer, seguir o ritual do outro, mas nós temos que ter a orientação, que não é um ritual, a orientação do Espírito Santo, para você pisar o pé no caminho santo com segurança e nunca voltar atrás. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 15 a seguir diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, quando o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais ou os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, se torna servo, ele se faz também servo. Pode sentar, irmãos. Quando fala eles aqui nessa escritura, é porque Pedro, no seu segundo capítulo da segunda carta que ele escreveu, carta universal do apóstolo Pedro, ele estava falando sobre os falsos profetas. Falsos profetas. E nós não podemos deixar de pregar, irmãos, sobre falsos profetas, falsas doutrinas. O mundo hoje está contaminado por falsos profetas, por falsos doutrinadores. Coisas que crescem como o fermento num pão que se faz lá a dona de casa amassa o pão e coloca o fermento, e isso cresce muito, fica esbordando. Lá em casa, de vez em quando, a Esther disse: dá uma batidinha em cima para ele descer um pouco. Daí bate em cima, um tapinha só, ele murcha. Quer dizer, não tem nada que preste ali, é fermento. Bate em cima e ele desce. E nós precisamos bater em cima, para que essa doutrina maligna, irmãos, não cresça, não esborde, não transborde, para nos atingir também. Concordam com isso, irmãos? Vocês têm visto isso? Hoje, com as facilidades que nós temos de ver o mundo todo na palma da mão, nós vimos isso. E você pode até ver isso, mas fuja
dessas coisas. Não fique curioso para saber essas coisas. A curiosidade nossa, irmãos, é aquela que é aguçada pelo Espírito Santo. Para isso aí, você precisa prestar atenção. Nesta manhã, quando preguei a palavra da manhã, eu falei sobre o caminho da verdade, que é comparo eu, para entender melhor, como uma rodovia, que nós vamos dirigindo o carro em todo lado, uma rodovia boa, bem sinalizada, ela tem sinalização, uma boa sinalização. Você só vai ter problema se não prestar atenção na sinalização. Aí você pode sofrer acidente, mas se prestar bastante atenção na sinalização, você vai seguir corretamente. Às vezes acontece do carro quebrar, aí a sinalização não é culpada, o carro quebrou. Você pode fraquejar até no caminho, mas o mecânico divino, aquele que vem, está olhando quem está subindo pelo caminho, porque só tem uma mão de subida, ele vai olhando e vai dizer: ele está fraco, eu vou ajudá-lo. Ele parou no caminho, eu vou ajudar. Você conhece alguém que precisa dessa ajuda? Como temos, irmãos? Nós temos na própria família, parados no caminho, nunca andaram verdadeiramente no caminho e precisam dessa ajuda. E o apóstolo Pedro, preocupado com isso, irmãos, em bem andar nesse caminho, sem ter esse problema com os falsos mestres, com os falsos ensinadores, ele nos passa essa lição. Eu gostaria que as crianças parassem, lá na salinha tem um lugar para elas, e agora é o momento da palavra. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor preparou para todos nós. E o apóstolo Pedro, com a experiência de pastor de almas que ele era, ele se preocupava em manter o seu rebanho bem no centro do caminho. E quem tira a gente do centro do caminho e leva para fora do caminho, são vozes que você ouve de quem não está no caminho. Não está no caminho. Nós podemos notar, irmãos, com clareza, que quem dá crédito à bendita mensagem da palavra, para ouvir, como vocês estão parados agora ouvindo, isto alegra o meu coração, todos olhando e esperando o que Deus vai dizer. E Deus está falando, Deus vai falar, Deus está revelando. Você vem em busca de revelação, Deus está revelando para você a palavra, Deus vai revelando para mim a palavra. E o apóstolo Pedro achou um bom exemplo na palavra de Deus. Se você ler Números, lá no Velho Testamento, do capítulo 22 ao 25, entrando no 26, lá está falando sobre um homem chamado Balaão. Está falando ali de um povo também, que era o povo de Deus, que estava rodeando aquelas cidades que estavam muito próximo da terra prometida, e a terra prometida ocupada. Eles precisaram lutar, precisaram guerrear, e muitas mortes, a tristeza acontecia ali. Satanás lutava com toda a fúria para que o povo não conquistasse a terra prometida, assim como ele luta contra mim e contra você, para nós não conquistar o céu. Ele vem jogando tropeço, vem jogando atrações, vem mostrando atrações e mais atrações. Um falso profeta atrai, ele tem um poder de persuadir as pessoas com palavras que parece a princípio que nós não podemos desprezar. São palavras que encantam, e você, ao ouvir, você é atraído
por estas mensagens. Pode até acontecer milagres, pode até acontecer muitas coisas, prosperidade, tudo isso. E o que é que o povo vive buscando hoje? Prosperidade, resolver os problemas da saúde, resolver os problemas do lar, resolver os problemas financeiros, isso tudo que é prosperidade, e tudo isso está dentro da pauta das pessoas. Eu quero Jesus para isso. Irmãos, se nós queremos Jesus para quê? Ele é chamado de Salvador. Salvador do quê? Da enfermidade? Da nossa vida de pobreza material? Não, irmãos. Ele veio nos salvar da corrupção desse mundo e nos preparando, ou dando oportunidade de nós nos preparar. Se eu disser para o meu Jesus nesse momento, ou sempre dizer para ele: Senhor, me prepara, me santifica, Senhor. Ele disse: não. Quem tem que ter a iniciativa de estar preparado é você. Quem tem que ter a iniciativa de estar santificado é você. Eu sou santo. Ele vai dizer: eu sou santo, eu estou sempre preparado. Nós lemos na lição nessa manhã um comentário que a justiça de Deus sempre está em paralelo, está no mesmo nível. Tanto o amor de Deus como a justiça de Deus, como a ira de Deus, ele está aqui. Ele não sai daqui. Ele não vai para lá e nem desce para cá. Ele permanece assim. Essa é a balança de Deus. Justiça, amor, compaixão e ira está aqui no mesmo nível. Você olha para ele hoje, se puder olhar daqui 1000 anos, está lá a balança de Deus. Eu permaneço fiel. E ele permanece fiel, irmãos, em nosso favor, enquanto nós formos fiéis. É muito fácil você pregar ou ler lá atrás num carro escrito um plásticozinho dizendo: Deus é fiel. Quem não sabe que Ele é fiel? Ele é fiel. Mas aquele que está dirigindo aquele carrinho, como ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é fiel. Eu posso dizer a vida toda que Deus é fiel, mas se eu não for fiel, Ele vai ter misericórdia de mim e vai ter compaixão de nós, enquanto nós tivermos compaixão. E às vezes nós não temos compaixão, irmãos e irmãs, nem de nós mesmos. Não temos compaixão da nossa própria alma. Esse Balaão foi chamado por Balaque. Balaque era um dos reis dos Moabitas. O território moabita era muito grande e tinha várias nações dentro de um território, vários reis, e Moabe estava sendo ameaçado. Tudo porque o povo hebreu queria simplesmente passar. Outra nação já não tinha deixado ele, eu acho que é Edom, não tinha, Hebron ou Edom, não tinha deixado eles passar. Isso, houve guerra. Agora os moabitas também. E Baraque, que era o governador daquele território, o rei, mandou chamar Balaão. Balaão veio lá da terra da onde veio Abraão, da Mesopotâmia. E eu não sei se ele conhecia Abraão ou não, ou viu falar de Abraão, mas lá tinha um povo que temia Deus, lá na antiguidade, antes de Deus chamar um povo para si, lá tinha Abraão, e Deus escolheu e mandou: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela. E esse Balaão era descendente daquele povo, e profetizava, temia Deus. Balaque, quando viu se rodeado pelos israelitas, ele falou: não tem outro jeito, eu vou mandar chamar Balaão. Balaão abençoa, quando ele abençoa, a pessoa é abençoada, e quando ele amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Ele tinha fama, muita fama. Por 3 vezes ele chamou, e Balaque dizia com a boca: nem que ele me dê uma casa cheia de ouro e de prata, eu não vou. Mas será que isso era real no coração de Balaão? Não Balaque, Balaão? Não é. Ele tinha desejo de pegar o prêmio,
Porque Balaque disse: eu vou te dar o que tu quiseres, eu vou te deixar rico. Eu lembro de um fato rápido da Bíblia, quando Dalila recebeu uma oferta do povo que era inimigo do povo de Deus. Ofereceram para ela 120 moedas de prata. Era muito dinheiro. Para ver se ela descobria qual era o segredo de Sansão. Descubra o segredo dele. Por que ele tem essa força? Por que que se apossa dele esse poder? E ninguém pode com esse homem. Descubra que nós vamos te dar 110 ou 120 moedas de prata. Por Jesus deram 30, e já era um alto valor. Mas por Sansão, para tirar ele, para ele ser um mau exemplo. E ele acabou, quando deitado no colo de Dalila, acariciado por aquela mulher prostituta, interessada no prêmio da destruição, foi descoberto para ela qual era o segredo. E veja, irmãos, o sofrimento de Balaão, de Sansão. Vejam só, aonde ele foi? Morreu. Claro que na morte dele ele matou mais do que em toda a vida dele, mas não importa. O Senhor precisava dele com vida. Ele era um moço ainda novo, cheio de vida, belo, formoso, mas se deixou levar pelo engano. E a mulher que ele arrumou, que ele arranjou, não era da linhagem do povo de Deus. Aí o problema, aí a desgraça feita. E Balaão, no terceiro convite de Balaque, ele não resistiu, ele foi. Veja que no caminho, eu não vou entrar em detalhes, a própria mula de Balaão, o Senhor mandou o anjo com a espada desembainhada no caminho, e a ele com os seus servidores, e por 3 vezes ela saiu do caminho. Na última vez ela se deitou debaixo dele, ele montado na mula, e a mula falou: por que tu está fazendo isso comigo? Quantas vezes, quando foi que eu fiz isso? Como se quisesse dizer para ele: se tu estivesse vendo o que eu estou vendo ali na frente, tu não faria isso comigo. Às vezes, irmãos, um animal irracional vê e nós não vimos. Eu estou vendo ali o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Porque perverso é o teu caminho. Vejam só, irmãos, ele disse que não ia dizer nada, ia falar o que Deus falava, e foi obrigado a falar. Bateu na mula, ia matar. Ele disse: se eu tivesse uma espada, eu te matava, eu te mataria, mula. De repente ele se arrepende, ele olha e vê o anjo do Senhor. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo já falou comigo e com você? E chega um tempo que nós dizemos assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. E nem diz assim: eu preciso ouvir outra vez. Ele diz: eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso de orientação. Alguém vai pedir oração pela gente e fica olhando bem sério assim: o que o Senhor te mostrou para ti? O que tu tens a dizer acerca de mim? Eu falei: eu não tenho nada. Você que tem que sentir. Você que tem que sentir. Irmãos, nós podemos chegar diante do mais santo desse mundo e pedir que ele ore por nós, mas se você não tem desejo de ser santo, nada feito. Nada feito. O Senhor não disse: alguém vai te fazer santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Balaão, quando chegou lá no reino dos Moabitas, foi apontado: vai lá naquela montanha, vai naquela outra e naquela outra, altares feitos, tudo preparado. E quando Balaão olhava para o povo hebreu, o Senhor disse: tu não vai amaldiçoar eles, de jeito nenhum. Ninguém vai nos amaldiçoar, irmãos. Tem gente aí pregando muito quebra de maldição e coisas tantas.
Essa maldição na minha vida e na tua vida, se você crê, foi quebrada lá no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Maldição foi quebrada e não existe maldição na vida de um servo e de uma serva de Deus. Ele era obrigado a abençoar. Vocês lembram que quando Saul, já rejeitado pelo Senhor, o Senhor disse para ele, para Samuel, que era o profeta, era o juiz, era o sacerdote, e agora Saul assume no lugar dele. Ainda Samuel continuou profetizando para ele por um tempo, e de repente o Senhor disse: não profetiza mais, eu rejeitei ele. Samuel amava muito Saul, mas Samuel pegou as coisas dele e foi para Ramá, a terra dele. Saul ficou sozinho. Mas chegou o momento do aperto, e ele quis falar com Deus. Ele disse: eu não falo mais contigo, nem por sonho, nem por profeta, e nem por sacerdote. Não vou falar mais contigo. Vejam só, irmãos, que situação chega um homem, que situação chega alguém que ouviu a voz de Deus, mas rejeita a voz de Deus. Tenha muito cuidado, minha irmã e meu irmão, com tuas atitudes. E eu digo para mim mesmo, a palavra diz para mim: Fernando, tenha muito cuidado com as tuas atitudes perante mim, porque a minha justiça continua reta. Ela não muda por causa de você, ela não muda por causa do outro, mas ela continua reta. É o canon de Deus apontando: este é o caminho, anda por ele, sem te desviar para a esquerda e nem para a direita. Feliz é você, irmão, que vem aqui e presta atenção na palavra. Não adianta nós estarmos com barulhão e quando encerrar a mensagem pergunta: o que foi dito? Eu não sei. Tem gente que aprende muito bem bater palmas e tantas coisas mais, mas ouvir Deus ele não ouve. Ele não é capaz de abrir a boca e dar um glória a Deus do profundo da alma. Você já deu um glória a Deus do profundo da alma? Quando eu dou glória a Deus, as lágrimas vêm no meu olho. Quando eu falo em línguas, as lágrimas vêm no meu olho. Porque é uma alegria inexplicável no coração de um homem ou de uma mulher que realmente sabe o que está fazendo. Irmãos, é impossível nós caminhar para o céu sem saber aonde que nós estamos. É impossível. Balaão, em vez de abençoar, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. Aí Balaque ficou bravo com ele. Ele foi embora, pegou as coisas dele e foi embora. Mas, irmãos, a ganância, o prêmio não saiu do coração dele. Eu não sei, eu estava falando com a Esther hoje. Será quem era a esposa desse Balaão? Será que ela não podia abrir a boca e disse: Balaão, você está louco? Você vai voltar para Balaque? Vou. Já que eu não pude amaldiçoar o povo de Deus, eu vou aconselhar a ele, para que ele coloque as filhas do reino dele em posição, bem vestidas, com os seus altares. É mais ou menos assim, tudo preparado ali, aonde os moços israelitas passam todos os dias. Eles passam por ali, olham por ali. Aqui nesse capítulo 25, 22, 23, 24, 25 de Números não está, mas olha depois do culto, em casa você vai ler. Abra o capítulo 31 para você ver. Lá numa guerra entre os moabitas e Israel, quando os moabitas foram derrotados, porque perderam a guerra. No meio daqueles homens, de alguns reis daqueles, estava Balaão, foi morto à espada. Aí conta a história dele, o motivo. Por que Israel morreu 24 mil israelitas? Por causa daquela praga. Mas que praga? Porque se deixaram levar pelos conselhos de Balaão. Balaão deu conselho a Balaque, Balaque abraçou. Balaque era um ímpio, Balaque era um pagão.
Ele abraçou, essas pessoas abraçam facilmente um conselho, irmãos, mas nós não podemos abraçar qualquer conselho, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em você. Que igreja que você quer procurar para ouvir Deus falar? Que lugar que você quer estar para ouvir Deus falar? Não é uma denominação, mas é diante de alguém que teme e treme diante do Senhor e fala a verdade. Fala a verdade, mostra a justiça de Deus, que está no mesmo nível, a ira de Deus e a justiça de Deus, o amor e a ira, a salvação e a condenação, no mesmo nível. O problema é teu, eu continuarei aqui no meu lugar, assim diz o Senhor, porque o homem é avisado, ele é educado para servir a Deus com sabedoria, é instruído a andar no caminho da verdade. E lá depois que Balaão morreu, veio o dito que Balaque, aceitou o conselho de Balaão, que mandou que ele aconselhasse, ou colocasse as suas princesas, suas filhas, as filhas daquele reino, à disposição do povo hebraico. Irmãos, houve tristeza dos dois lados. Balaão, no capítulo 25, 24, ele chega a profetizar, irmãos, a vinda do Messias. Numa daquelas parábolas, na última mensagem, ou na última vez que ele foi para abençoar o povo, foi para amaldiçoar o povo, mas abençoou, dentro daquela profecia, estava uma que anunciava que de Jacó nasceria alguém que seria reto no seu juízo. Quem era esse alguém? É esse que nós servimos agora. Ele não é Deus só de moabitas ou de israelitas, ele é Deus de brasileiros, Deus de qualquer nacionalidade, ele é Deus. O Senhor agora mostrou a sua justiça para todos nós. Todos nós. Houve tristeza dos dois lados, irmãos. 24 mil israelitas. Quando fala em 24 mil, eram homens que pegavam em espada. Não contava as mulheres, as crianças órfãos. Tristeza, muita tristeza. E Moisés mandou buscar toda a família daqueles israelitas que tinham morrido, que estavam lá com Moabe, eu tinha trazido para cá, e matar tudo. Só deixar. É triste, irmão. É angustiante. Mas era a dispensação da lei, era olho por olho e dente por dente. Era Deus que tinha dito: eu quero um povo santo, um povo que me agrade. Hoje não tem mais isso, irmãos, porque quando Jesus veio, ele quebrou a maldição da lei. Ele quebrou isso, veio para cumprir a verdadeira lei. A verdadeira lei é o amor de Deus revelado para mim e para você. Ele não vai mais agora. Se os moabitas tivessem errado, havia uma oportunidade para os moabitas, havia uma oportunidade para qualquer nacionalidade, qualquer um. Não só os judeus iriam ser maltratados ou mortos a fio de espada porque tinham desobedecido, ou também seriam perdoados. Havia perdão. O que seria de nós, irmãos, com toda a luta que nós temos, se nós vivêssemos sobre o jugo da lei? Quem venceria? Nos olhares humanos, nós podemos até julgar ou subjugar que Deus não era fiel, que a balança dele estava um prato aqui e outro aqui embaixo. Não, irmãos, ele era reto em todas as dispensações. Em todas as dispensações, Deus, na sua palavra, ele foi fiel desde o Éden e até hoje. O problema está na nossa vida, o problema está em nós, irmãos. E Pedro aqui fala sobre a vida e o exemplo de Balaão, quando ele falou sobre os falsos profetas, os falsos mestres, que hoje, como nunca, irmãos, eles estão por aí propagando a sua doutrina, e propagando de uma forma muito cruel.
muito cruel. Não tem esperança, não tem nada o que eles anunciam. Os quais, deixando o caminho, esses falsos profetas, direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, caminho errado, caminho que Deus não se agradou, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele recebeu, irmãos, ele não recebeu porque profetizou e abençoou o povo, mas recebeu. Aquilo ele foi para casa, porque diz que ele foi para sua casa, foi embora, mas da casa ele voltou. O prêmio estava no coração dele. Eu preciso ganhar, eu não posso perder essa soma, não, de jeito nenhum. Quem sabe a mulher dele, como já falei aqui, ou outros amigos, não, você não pode perder isso, é ouro puro, vai buscar, nós te apoiamos. Irmãos, para a perdição tem muitos que te apoiam, mas para a salvação são poucos. Você entra aqui, entra numa fonte, e a fonte está a jorrar, está a anunciar para ti o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Presta atenção naquilo que o Senhor está te dizendo, presta atenção naquilo que o Senhor está falando, e o Senhor vai te ajudar. Você sair desse marasmo, dessa situação difícil, firmar os teus passos e caminhar com segurança. Diz mais ele aqui, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falou com voz humana, impediu a loucura do profeta, impediu por um momento. Ele não pôde falar o que ele queria. Volto lá a falar um pouquinho sobre Esaú, ou Saul, o rei Saul. Quando Deus disse: eu não falo mais contigo, nem por profeta, nem por um sacerdote, e nem por sonho, não falo mais contigo. O que ele fez, irmãos? Ele foi procurar uma feiticeira, e ele tinha mandado expulsar, prender, matar todos os feiticeiros de Israel, mas perguntou por um dos ajudantes: você sabe onde é que tem uma? Ele disse: rei, eu sei, tu não vai me matar, né? Mas um homem que não tem mais a firmeza em Deus, irmãos, perdeu a firmeza do Espírito Santo, que é a nossa firmeza, que é o nosso orientador. O que ele vai pensar? O que ele vai dizer? Ele vai querer buscar a solução de qualquer jeito. Por quê, irmãos? Porque não se arrepende, porque não se humilha. Eu creio que se humilhasse, Deus deu tempo para Saul se humilhar, muito tempo, mas ele não, ele se engrandeceu, e era um moço humilde, trabalhador, honesto, mas se tornou naquilo que foi. E quando ele chegou na casa da feiticeira, ela perguntou, não foi vestido de rei, foi transvestido, não era o rei. Chegou, falou, e ela disse: não, se Saul souber disso, eu vou morrer, eu não vou fazer nada, eu estou aqui escondida. Mas ele disse: não, manda-me subir quem? Samuel. Logo quem? Subir Samuel. E quando vinha subindo Samuel, ela fez a feitiçaria dela, coisa maligna, e Samuel veio subindo. Da onde ele surgiu? Da terra, subindo, vestido como Samuel, velho. Quem tu vês? Eu vejo um homem, um ancião, assim. Isso é Samuel. Quando ele disse assim, ela viu que ele era o Saul. Você me enganou? Não, manda ele subir. E quando ele subiu, que ouviu Saul, Deus não deixou o diabo falar o que queria, porque ali não era Samuel que estava subindo, mas era uma figura de Satanás para enganar. Irmãos, se nós não estivermos preparados, o diabo nos engana facilmente.
Quando você escuta coisas que crentes estão procurando feiticeiros para resolver seus problemas, ou, vou dizer uma coisa, que tem muitos lugares com o título de igreja, mas você entra lá dentro, é um centro de feitiçaria. Os seus rituais, suas músicas, sua forma até de se vestir, tudo, feitiçaria. Nós vivemos, irmãos queridos, rodeados desse povo falso. Satanás está deitando, desculpe a expressão, deitando e rolando, por causa da falta de conhecimento. Como disse o profeta, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não tem conhecimento. Por isso que você precisa de conhecimento. Porque não adianta você ter um pastor cego que guia você como um cego, e ambos cairemos no buraco e seremos destruídos. Eu estou aqui para te despertar. Nós estamos aqui, obreiros, para despertar você, para acordar você, para te manter acordado. E Saul ouviu daquela figura que parecia ser Samuel, ouviu o mesmo que ele tinha ouvido do profeta Samuel em vida, dizendo: tu és rejeitado por Deus, para ti não tem mais solução. Ele caiu por terra, irmãos, e quem acudiu a ele foi a feiticeira. Quando Deus não fala mais com a gente, irmãos, por nossa culpa, por nossa desobediência, por nossa rebeldia, nós caímos na mão de um feiticeiro, de um falso profeta, e somos dominados por ele, e comemos como Saul comeu na mão dela. Ela fez comida e ele comeu. O que você quer diante de um quadro desse? Agora, irmãos, Pedro dizendo e citando Balaão, aqui dessa forma: estes são, ele diz aqui nos versículos seguintes, estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Nuvem sem água, pode estar muito seco, não chove há muitos dias, você diz, lá vem uma nuvem carregada, vai chover, a nuvem passa e não cai chuva, a plantação está morrendo, falta água nas torneiras, não tem, é uma nuvem sem água que passou, levada pelo vento. Mas de repente, irmãos, quando você continua olhando para o céu, passa seguidão, passa uma grande tribulação na tua vida, aflição muito grande, mas de repente vem uma nuvem, e a nuvem tem chuva, a nuvem chove, rega a terra, cai como chuvisco, como disse o profeta, ou seja, Moisés no seu cântico, cai como chuvisco do céu. De manhã ela rega a terra, de meio-dia rega a terra, de noite rega a terra, e você olha para Deus, lá está Ele, justo e santo, não muda, Ele está lá. A justiça e o amor de Deus estão ali, a salvação e a perdição está ali. O que você vai procurar? E ele segue dizendo aqui: porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam que estavam se afastando dos que andam em erro. Esses profetas falsos vêm e se encostam naqueles que estão se afastando do erro, pastor Léo, e por falta de conhecimento eles dizem: não, onde você vai servir a Deus? Lá com aquele pastor. Mas lá não tem milagre, lá não tem prosperidade, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Eles discriminam nós, irmãos, até o último. O falso profeta discrimina. Lá não. Aquele não tem os dons que eu quero ouvir. Lá não. Não entram e não deixam os outros entrar, mas ficam nesse engodo de mentira.
falsos profetas. Pense nisso, amado irmão e irmã. Pense nisso. Seguindo um pouquinho, logo tem que terminar. Prometendo-lhes liberdade, os falsos profetas, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Ele foi vencido por Satanás, e por Satanás ele é vencido. Judas, o apóstolo, escrevendo a sua pequenina carta, eu chamo de apóstolo, Judas, no versículo 11, ele também não podia deixar de mencionar o nome de Balaão. Versículo 11 diz assim: ai deles. Vejam só, Judas falando. Aqui no Novo Testamento, irmãos, era tão forte aquela doutrina maligna de Balaão, que ficou essa doutrina para ser mencionada na igreja, essa falsa doutrina. Avisar os irmãos desse perigo, da ganância, irmãos, da ganância pelo prêmio. Quantas pessoas estão tão gananciosas pelos prêmios dessa vida, irmãos? Eu por pouco escapei disso. A vida era tudo. A vida floria diante de mim. Trabalhava muito, mas tinha prosperidade. Mas o Senhor disse: calma, calma, calma. Eu preciso de ti de outro jeito. Ele não tirou nada do que eu tinha. Me manteve com as coisas, mas o meu coração se desgrudou daquilo lá. Eu deixei aquilo. Quando eu vejo hoje o resultado do nosso suor do passado, já entregue aos nossos filhos, eu me alegro porque foi bom para eles, mas para mim não faz falta. Eu digo sempre a Esther: o que nos faria? E o que nós vamos fazer com isso? Nada. A vida passa ligeiro. Vocês veem eu entrar na igreja já ajudando a Esther a caminhar, segurando ela. Por enquanto ainda posso. Amanhã ela está boa, depois da manhã talvez volte a mancar, com dificuldade. A vida passa, irmãos. Tudo é um conto ligeiro. E Judas fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Uma doutrina maligna. Jesus falou nesse assunto, e num momento muito sublime, quando ele revelou a situação da igreja de Pérgamo, revelou a situação. Vou mostrar para vocês qual é a situação de vocês, igreja de Pérgamo. Uma visão do Senhor Jesus já ressuscitado, já glorificado nos céus e revelado para o apóstolo João. Ele diz assim no versículo 2 de capítulo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Isso é doutrina, irmãos. Jesus disse: seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, olha só o que Jesus disse, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Jesus aclareou tudo aqui, a doutrina de Balaão. Sacrifícios aos deuses estranhos e se prostituíssem, formassem famílias com um povo que não era o povo de Deus, eram inimigos declarados. E nós queremos, irmãos, vez ou outra, fazer acordo com um povo que não é o povo de Deus. Você aceita essa palavra? Amém. Como conselho de Deus? Amém. Fique em pé. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Isso não é brincadeira. Se você não olhar, não orar alto, não me importa. Eu quero é que você agora não saia, mas ore agora comigo. A igreja está cheia, linda.
E nós precisamos encher também o nosso coração. Comece a orar. Querido Deus, na tua presença estamos cientes, Pai, de que essas doutrinas malignas têm imperado em toda a terra nesses últimos tempos, e multidões são levadas cativas. Ó Deus bendito, quantos que eram fervorosos no Espírito, tinham uma esperança gloriosa, mas pararam no caminho, saíram do caminho e agora seguem as doutrinas de Balaão. Pai querido, Pai divino, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, prontos para Te servir, prontos para Te ouvir, prontos para glorificar o Teu nome, prontos para exaltar o Teu nome e prontos para esperar em Ti. Querido Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos no Teu nome. Amém e amém. Amém.